Olá pessoal, bem-vindo ao canal para a aula de número 17 do curso Vetores, Usos e Abusos. Atenção para o alerta de dublagem. Esta aula é uma continuação natural da aula passada. Por isso mantivemos o figurino de todo o elenco para dar a impressão de continuidade. Sem mais delongas, vamos lá. Vamos continuar falando hoje do seno. Na aula passada, a gente identificou seno, cosseno e tangente sobre a circunferência. Nessa mesma aula, que foi a aula 16, nós identificamos como sendo o seno este comprimento aqui. Só que este comprimento em número de raios. Legal? Muito bem. Então, conforme eu vou aqui variando o ângulo, esse comprimentinho vai mudando. Quando chega aqui em cima e passa para o segundo quadrante, nós tomamos como sendo seno esse comprimento aqui, também em número de raios. Porém, existem dois ângulos nos quais o seno é o mesmo, ou seja, existe um dado ângulo do lado de cá, que a saber é o ângulo que forma também θ com o eixo, o semi-eixo negativo de x, tá bom? Esse ângulo aqui tem o mesmo seno que esse ângulo aqui, porque ele tem o mesmo comprimento. Legal? Aliás, a gente nem costuma representar o seno aqui, a gente costuma representar o seno aqui, olha, em cima do eixo, né? O pessoal até brinca que é o sem sono, por quê? Porque ele está em pé. O com sono é o que está deitado. Não é isso? Pelo menos a gente usava isso para guardar na minha época, não sei se ainda tem essa regrinha mnemônica. Então, olha só, e que ângulo é este? Esse ângulo pode ser o ângulo que forma θ com o semi-eixo negativo de x, ou pode ser um ângulo aqui, ó, que eu posso chamar de φ. E aí ele também pode ser expresso de maneira positiva. Quem é esse ângulo φ? Φ mais θ é 180. Φ mais θ vale 180 graus. Eles terão o mesmo valor de seno, ok? Dois ângulos suplementares têm o mesmo valor de seno. Isso pensando até 180 graus. Legal? Muito bem, vamos continuar aqui. Primeiro essa parte até 180 graus. A calculadora sempre vai me dar como resultado este ângulo aqui. Esse ângulo que está no primeiro quadrante. Então, se eu colocar aqui, sei lá, esse lado aqui vale 5 e o raio vale 10. Legal? Coloca lá, 5 sobre 10, arco seno dá 30 graus. Beleza? Porém, ó, este lado aqui, ó, em pé, ele também vale 5. Daniel, mas está do lado negativo, só que eu estou olhando nesse eixo, no eixo Y. Então, aqui ele vale os mesmos 5 que vale esse. Se θ vale 30, para 180, 150, certo? Coloca na sua calculadora, seno de 30 vai ser igual ao seno de 150. Beleza, na ida é fácil, quando eu tenho o ângulo e quero encontrar o seno, beleza. Na volta, quando eu tenho o seno e quero encontrar o ângulo, eu vou ter sempre esse valor aqui dado pela calculadora. Eu preciso olhar no meu problema se o ângulo que eu quero não é este aqui. Beleza? Eu vou encontrar θ, pode ser que eu precise do φ. Preciso pensar nisso. Bacana? Muito bem. Do lado negativo tem a mesma coisa. Do lado de baixo, o lado negativo do seno. Ou seja, de 180 até 360 ou de π até 2π. Eu tenho aqui menos alfa. Por que menos? Porque eu coloquei aqui, ó, saindo daqui, ele anda menos alfa. Daniel, eu não poderia definir ele de forma positiva? Sim, você poderia. Esse ângulo, ele é o... Vou chamar aqui de beta. Beleza? E eu vou escrever um negócio agora aqui que é perigoso. Mas eu vou escrever que
beta é congruente a menos alfa. Por que eu disse que é perigoso? Beta não é igual a menos alfa. Ó. Se menos alfa for menos 30, 330. Porém, eles estão no mesmo ponto sobre a circunferência. Eles representam o mesmo ponto sobre a circunferência para eu poder traçar o ângulo. Entendeu? Então, é isso que eu estou querendo dizer, que esse ângulo está no mesmo lugar sobre a circunferência. Tranquilo, pessoal? Dizer que representa o mesmo ponto é uma maneira de dizer que daqui até lá eu traço essa reta para calcular essa abertura. Bacana? Mas o que é importante? Você notar que do lado de baixo também tem dois ângulos. O ângulo beta e o ângulo... Tá acabando, né, gente? Daqui a pouco eu faço a circunferência do tamanho do original. O ângulo beta e o ângulo gama... O ângulo beta e o ângulo gama também terão o mesmo seno. Beleza? Fica de olho nisso, porque se você tiver um seno negativo, você também tem que pensar nisso. Legal? Esse é o caso do seno. Vamos para o cosseno? Vou apagar aqui e a gente volta para o cosseno. Aguenta aí. No caso do cosseno, é a mesma coisa, pessoal. Porém, o cosseno é o consono, é o deitado, né? Tá com sono, por isso que ele está deitado. O cosseno é este comprimento aqui, ok? Medido em número de raios, correto? Muito bem. Então, olha só, para um ângulo θ, esse cosseno é essa quantidade aqui. Para um ângulo menos θ, este cosseno vai ser a mesma quantidade, até por isso que a função cosseno é par, legal? Aliás, legal também pensar por que o seno é ímpar, né? Vai lá, desenha, o que você vai ver que o seno é ímpar. Mas deixa isso para um outro momento. Agora presta atenção aqui. O θ positivo, um menos θ tem o mesmo cosseno que ele. Pessoal, esse ângulo menos θ, a menor determinação positiva dele é a volta toda, olha. Se φ mais θ der 360, se φ mais θ igual a 360, a gente costuma dizer que estes ângulos são replementares. Beleza? Então, se θ mais φ forem replementares, eles têm o mesmo cosseno. Você lembra que no produto escalar, a gente acha através de um cosseno o ângulo? Módulo de um, módulo do outro, cosseno? Eu até fiz o desenho, né? Falei assim, ó, tanto faz eu pegar o menor ângulo ou o maior ângulo. Por quê? Porque a posição relativa dos vetores será a mesma. Então, essa é a parte legal. Olha, eu posso pegar o menor ângulo ou o maior ângulo, a posição relativa dos dois vetores é a mesma. Isso eu estou falando deste caso aqui, ó. Tranquilo? Se eu achei esse ângulo ou se eu achei esse, eu achei a mesma posição relativa entre os dois vetores. Ah, Daniel, então quer dizer que o θ e o φ são iguais? Não, θ e φ não são iguais. Beleza? E θ e φ não representam o mesmo ponto, não representam o mesmo ângulo sobre a circunferência, nada disso. Beleza? Eles apenas têm o mesmo cosseno, ou seja, quando isso aqui é obedecido, cosseno θ é igual a cosseno φ. Bacana? Então, se você obtiver, você vai lá, você põe na sua calculadora um número, põe lá, esse comprimento aqui, sei lá, 0,86, né? E este comprimento aqui do raio, 1. 0,86 por 1 dá 0,86, faz lá o arco cosseno, dá mais ou menos uns 30 graus. Beleza? Muito bem, só que se você estiver encontrando este aqui também, ó, para o φ aqui embaixo, vai te dar o mesmo cosseno. Só que a calculadora nunca vai te dar esse ângulo φ aqui. Ela vai te dar o ângulo θ aqui.
Legal? Então, do lado de lá, vamos pro lado de lá, certo? Eu tenho ó, os dois verdes. Se eu botar na minha calculadora e o cosseno der negativo, sei lá, menos meio, menos um valor aqui. Este ângulo aqui, olha, satisfaz esse valor de cosseno. E este ângulo aqui também, olha. Certo? Ou este aqui negativo. Todos eles satisfazem esse valor de cosseno. Mas a calculadora vai me dar qual? Vai me dar este aqui, a menor determinação positiva. Então, neste caso, ela não vai me dar no primeiro quadrante, porque não tem uma opção para este valor no primeiro quadrante. Mas ela vai me dar sempre do segundo quadrante, não o do terceiro. Beleza? Então, vamos lá. Vamos supor que seja meio. Beleza? Arco cosseno de... É menos meio, né? Meio, mais ou menos. Menos meio. Eu aperto o arco cosseno. Dá quanto? 120 graus. Ou seja, 60 para chegar aqui. 120 graus satisfaz esse valor de cosseno. Mas se eu pegar aqui, ó, 180 mais 60, também dá. 180 mais 60, 240. O 240 é esse aqui. Então, se você chegar... Aí, ó, vamos lá. Arco. Você está lá fazendo um exercício, lá no meio do seu exercício e tal, e chega nisso aqui, ó. Que o seu gama é igual a arco cosseno, não é arcos, né? É arquicos. Toda vez eu erro isso. Arco cosseno de menos meio. Beleza? Você joga na sua calculadora. A sua calculadora vai dar quanto? Vai dar 120 graus. Beleza? Mas o 240 graus também satisfaz essa relação. Então, você chegou no 120, mas você pode estar procurando o 240 graus. Beleza? Então, toma cuidado com isso. Por isso que é sempre bom você ter uma noção, certo? Principalmente no plano, que dá para desenhar, que é facinho de se ver, desenha. Sempre que você conseguir fazer um desenho, vai por aí que a chance de você errar diminui. Você chegou num vetor, no meio do seu exercício lá, estamos falando, né? Lembrando que isso aqui essa aula de trigonometria é um suporte a vetores. O seu vetor é um vetor que tem as duas componentes negativas. Ele tem tanto a abscissa quanto a ordenada negativa. Então, ele está no terceiro quadrante. Você descobre que é o 240 que você queria. Ah, não. O seu vetor tem a abscissa negativa, mas a ordenada positiva. Ele está no segundo quadrante. Então, o que você quer é o 120 mesmo. Beleza? Então, você vai ter que sempre estar de olho nisso aí, pensando que sempre pode ter duas determinações para cada valor de cosseno, assim como tem duas para cada valor de seno. Legal? Tanto do lado positivo quanto do lado negativo isso acontece. A diferença é que o seno, ele é positivo no primeiro e segundo quadrante e negativo no terceiro e quarto quadrante. No cosseno, eu tenho um valor de cosseno, um ângulo me dá um valor de cosseno, e este valor de cosseno me dá um outro ângulo no quarto quadrante, ou no primeiro quadrante negativo. Beleza? Muito bem. Vamos ver o que acontece com a tangente. A tangente também tem uma particularidade assim. Aguenta aí, deixa eu dar uma arrumada nessa lousa, nós já volta. A tangente é a mesma coisa, pessoal, ok? Eu tenho um ângulo θ aqui que me dá este valor de tangente. Então, se eu tiver este valor aqui da tangente e quiser encontrar o arco tangente associado a ele, eu boto lá na minha calculadora o valor, sei lá, 1, 1,5, 1,6. Aqui é menos que 1, né? Mas enfim, boto lá o valor e a calculadora me dá o ângulo θ que eu estava esperando. Porém, eu posso estar procurando não esse θ aqui, mas este ângulo aqui, ó. O φ. E φ é quanto nesse caso? Φ é igual a 180
mais θ. E a tangente é o mais fácil que tem da gente guardar, porque sempre que a gente somar 180, a gente volta na mesma coisa, certo? Ó, θ, 180 mais θ dá aquele, se eu somar 180, volta aqui no θ, e assim vai. Então, a tangente θ é igual a tangente de 180 mais θ. Ou seja, sempre que eu somar 180, eu volto no mesmo valor de tangente. Tem a mesma coisa acontecendo para o negativo. Se eu tiver essa tangente aqui, ó, esse valor de tangente, sei lá, menos 1,5. Beleza? Ó. Menos 1,5 eu jogo aqui, ela vai me dar ou este ângulo aqui, né? Ó, ou este ângulo aqui. Beleza? Eu não sei por que cargas d'água, pelo menos nas calculadoras que eu já usei, as calculadoras mais novas, não sei como é que elas dão essa resposta, mas na 48G, no celular que eu uso também, quando eu jogo esse valor da tangente negativo, ele me dá o arco tangente negativo, menos alfa. Beleza? Esse é o valor que ele me dá. Esses aqui são 90. Se eu tenho esse aqui eu faço complementar. Enfim, aí é eu ficar brincando com os ângulos até eu chegar no ângulo que eu preciso. Mas a lembrança é a mesma. Se eu encontrei um valor de tangente, eu posso ter esse valor ou ele com 180. Esse também. Se eu encontrei um valor de tangente, eu posso ter ele ou ele somado com 180. Beleza? Então, sempre tenho que tomar esse cuidado. E é isso que eu vivia falando nas aulas. Você lembra que eu falava, gente, eu achei um seno que é no primeiro ou no segundo, eu achei o cosseno que é no primeiro ou no quarto, ou no segundo e no quarto, a tangente, mesma coisa, é primeiro e terceiro, segundo e quarto. Beleza? Recapitulando, então, seno tem um mesmo valor no primeiro e no segundo quadrante. Cosseno, no primeiro e no quarto quadrante. Tangente, no primeiro e no terceiro quadrante. Negativo do cosseno, segundo e terceiro quadrante. Negativo da tangente, segundo e quarto quadrante. Beleza? É isso aí, pessoal. Espero que tenha eliminado essa dúvida. Volta lá agora nos exercícios, se você é uma dessas pessoas que ficou com dúvida num dos exercícios onde eu falei isso lá atrás, e vê se a dúvida foi sanada. Se não foi, entre em contato que a gente fala disso de novo. Beleza? Por hoje é só. Um abraço e fiquem todos com Deus.